A gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade de vida na terceira idade. A Organização Mundial da Saúde prevê que em 2025 existirão mais de 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos, sendo que os idosos mais velhos, com mais de 80 anos, constituirão o maior grupo e a estimativa no Brasil aponta que serão cerca de 34 milhões de idosos só aqui no Brasil em 2025, o que nos levará para a 6ª posição entre os países mais envelhecidos do mundo. Já imaginou? 2025 não é tão longe assim, nós teremos uma grande população de idosos. E pensar como envelhecer com saúde é uma preocupação que começa hoje, agora e não na velhice. Para falar sobre isso, como é possível sim envelhecer sem dores, nós estamos recebendo hoje essas duas convidadas muito especiais e a Fânia vai falar como ela cuida, né, desses senhores, vai falar desse Comitê de Dor no Idoso da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, que é como se pronuncia? SBED, né? SBED. É o SBED que tem o site que está aí na tela para você, e a dona Eda, que garante que hoje, aos 82 anos, vive melhor do que aos 50. Tudo bem, dona Eda? Muito melhor. Muito melhor, dona Eda? Mesmo? A senhora hoje vive melhor do que quando tinha 50 anos? Ah, eu tinha dor demais, né? Ai, que lindinha que ela é. Quero ser uma senhorinha assim. Precisa sentar com você aí, que eu quero saber todos os segredos da dona Eda. Que graça. Tinha dor, a Tinha mente. dor, a mente já tinha começado a falhar. Muita coisa aconteceram nessa época. Quais são as principais dores que a senhora começou a sentir? A hérnia de disco. Hérnia Descia de para as pernas. Depois a perna. Começou a descobrir nas que tem um monte de costas, nas né? costas. Dor de cabeça. Tinha dor de cabeça também, Eu tinha tudo. Quando meu tinha Deus essa idade. Só tinha tudo, não faltava nada. Ela tá falando que era um kit completo, gente. Tinha tudo, meu Deus do céu. Completo. Dona Eda, me fala como é que a senhora começou a buscar uma solução e hoje, aos 82 anos, está livre. Bom, eu comecei a repassar médico, porque eu sempre tive convênio bom, graças a Deus. Começa a excursão nos médicos, né, dona Eda? Depois a minha filha falou assim, mãe, eu não sei onde eu levo a senhora mais. Vou levar num psiquiatra. Me levou para psiquiatra. Achou que era na cabeça, não tinha diagnóstico para as dores? Tinha, eu tratava, tomava remédio. Mas estava sempre com dor. Já era desde criança que eu tinha dorzinha. Mas você sabia que a dona Eda é modelo? Ai, mas que olha, linda. É por isso que a gente está muito apaixonada. Linda. Olha, que linda. É mesmo? Você é modelo agora? Faço comercial um atrás do outro. Ai, que linda. Não só comercial. Faço comercial, faço a Rainha Elizabeth como eventos. Olha! E faço fotos. Cover da Rainha Elizabeth. Acho que a senhora é mais bonita que ela. Eu também acho. Eu tô achando. Eu acho que a senhora não, tá ela é mais velha e ela tá bem cuidadinha. Porque, inclusive, eu tô vendo, a sua pele é boa, mano. Mas é de nascença, porque não faço nada. Não, porque pele branca envelhece antes. Eu sei porque a minha mãe é morena, eu sou clara, e a pele dela é muito melhor do que a pele branca. E a da senhora tá ótimo. Mas antes da gente chegar na pele... Uns cremezinhos aí, mas não tão sofisticados como quem pode. Como que a senhora descobriu essa qualidade de vida? Começou a se libertar dessas dores? Então, eu fui para o psiquiatra e ele viu que o meu problema não era na cabeça físico. Não era físico. Era mais espiritual. Olha! Eu não sei se eu posso falar aqui. A gente só pode falar que existe uma influência espiritual, sim, que pode agravar situações no corpo. E aí a senhora começou a associar a sua fé a uma qualidade de vida. Qual foi o segredo dessa qualidade de vida? Você pode falar pra gente? É bastante interessante. Isso, é bastante interessante o que a dona Eda estava colocando em relação à dor, a questão da fé, né? Inclusive, é uma das estratégias que nós temos de tratamento da dor é o enfrentamento religioso. Então, a pessoa de fé,
A pessoa de fé, ela consegue superar a dor. Então faz parte, tanto que quando a gente está fazendo a avaliação dos pacientes idosos, principalmente os idosos com dor, é um questionamento importante que a gente faz. Tá. Né? E de repente a pessoa chega nesse ponto de vida incrédula, desacreditada, porque já sofreu todo tipo de traição, de abandono, de injustiça. Já perdeu aquela ilusão, né, mãe? Ah, já entrou em contato com o pior do ser humano. Ela, às vezes... Eu acho assim, aquele que não tem fé, não tem com que se pegar. Mas é verdade. Porque a fé, você se pega e você esquece das dores. Muitas vezes eu tenho dorzinha, eu falo, Jesus vai me curar, não tenho tempo. Ai, linda. Mas eu não não é tenho verdade. tempo. A minha Não filha tenho outro tempo. dia falou para mim, mãe, como a senhora tem fé? Mas o fato da senhora estar ativa também, a senhora acha que isso ajuda, dona? Ajuda muito, ajuda muito. A senhora Não deixa trabalha, você tira ficar aí aquela foto. vida do dia a dia, ficar triste, pensando nas coisas. Porque, gente, eu vou tenho falar uma tempo coisa, para a dona isso. Eda veio até a Rede Gospel sozinha de ônibus, independente. Não, eu vim de metrô e depois de ônibus. Veio de metrô e depois de ônibus. Tomei 2 vírgula. metrô Olha para aqui, chegar aqui. preste bem atenção. De ônibus só não, entendeu? Não é assim que ela entrou num que chegou num trouxe, ponto não. e desceu no outro. Não. Ela Fiz metrô, baldeação. depois ela foi ver o ônibus E veio. E fiz baldeação E fez na balde- e Sé. fez já fez baldeação na Sé. E a senhora sabe de internet também, né? A senhora Não, eu não tenho tempo. Meu filho Não, faz né? tudo para mim. Ele não faz, sobra né? tempo Eu dele, não né? tenho Linda. tempo para mexer na Que internet. bom, Meu que tempo bom. não dá. A senhora gasta muito Eu cuido tempo da vivendo, casa, né? eu tenho um filho que também tem paralisia, ele quem me ajuda. Ai, que Mas eu cuido linda, dele, ele não mãe. casou, ficou A comigo. senhora ainda tem um filho que tem paralisia que a É senhora 64 anos que eu cuido dele. Ontem eu fui marcar médico, a moça falou, é seu esposo, não é meu filho, por que essa idade? cuida. Você fica uma senhorinha assim, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eu já tomei posse. Você não vai ficar essa senhorinha problemática que enche a Você paciência acha da que eu tenho família. essa cara? Geralmente é os filhos que marcam para Pra mãe o mãe, médico, a né? senhora E eu que marquei para o filho e para mim. Ai, que linda, mãe. Que linda. Tá lembrando Não, a eu não vovó, né, tenho Fê? tempo. A avó Geni, um beijo. A avó Geni, Pra minha avó, que minhas também avós cuida, queridas. há quase 70 anos, né? De uma tia minha que tinha epilepsia, hoje é curada, mas ainda depende de cuidados, né? Esse filho teve também. Que fofo. Era Teve. espiritual também. É, né? Mas é verdade. é. E quando você tem essa liga com Deus, você recebe uma libertação. Ontem, no pensamento E do como dia... recebe? Ontem, no pensamento do dia, eu falei, se o Espírito de vida que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, esse Espírito vivifica o teu corpo. Romanos 8, né? Que é Romanos 8:11. Agora, se tem um espírito de mágoa, ou se tem um espírito de tristeza, Ah, tudo que é ruim ou se tem um espírito de vira perda, para raio de esse doença. espírito É. enferma o teu corpo. Agora, Ele mesmo vai passando a doença para ele. Não é verdade? É. Doutora Fânia, a artrite e a artrose são características do uso crônico? São doenças crônicas que vão aparecendo com a idade mesmo? Hoje o idoso, que às vezes se torna o cuidador do neto, da criança, do filho que tem problema. Existem prevenções ou cuidados para não cair nessas dores das articulações? Essa é uma importante questão, né? As pessoas vinculam muito a questão da artrite ou da artrose com o próprio envelhecimento, como se isso fizesse parte do processo de envelhecimento. E nós sabemos que não. Não, né? doutora, Não. é mito a gente isso. Sabe, é mito. A gente sabe que existe maior frequência, existe maior prevalência desses comprometimentos articulares com envelhecimento, mas não é sinônimo. E envelhecento ter dor reumática, ter reumatismo. Aliás, essa questão da artrite e da artrose é interessante porque, assim, eu gostaria de conceituar, né?
Esse termo artrite e artrose, de acordo com os termos médicos, seria a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa, não existe diferença entre artrite e artrose. Então explica pra gente o que é exatamente. A diferença que nós temos hoje em dia é quando a gente fala da artrite reumatoide ou de outras artrites autoimune, que aí acaba tendo o que a gente chama de sobrenome, tipo artrite reumatoide. Tá. Ou artrite psoriática, relacionada à psoríase. Então, que está associada ao estresse. Que está associada ao estresse. Tá. Sim. Tá. E também tem o seu fundo espiritual e emocional. Sim, tem muita. A dor, a gente sabe que a dor tem dimensões. As dimensões da dor que nós temos não é só o sensorial. Eu não tenho dor só porque eu tenho um estímulo, eu bati meu joelho e eu vou ter dor só por conta disso. Dor crônica, né? Quando a gente fala em dor crônica, aquela dor que tem duração maior que 3 a 6 meses, de acordo com o que a literatura coloca. Ótimo. Então, passou de 3 a 6 meses, já é um alerta. Já é um alerta, e um alerta muito importante, porque a dor deixa de ser um estímulo só fisiológico, porque você, quando tem uma dor aguda, você pode procurar um hospital e se salvar, por exemplo, no caso do infarto do miocárdio. E a dor, ela é um associado, né? Porque ela é um alarme, né? Sim, e é um alarme importante. Quando dói o dente, tem alguma coisa errada, né? Dores agudas são muito importantes, até para preservação da saúde, né, doutora? Agora, isso não é falado em relação à dor crônica. Tá. Dor crônica, não. Dor crônica está relacionada à má qualidade de vida, está relacionado a estresse, está relacionado à impossibilidade de se locomover, que hoje a gente fala muito em síndrome locomotora, com envelhecimento, que é em relação à mobilidade, que é um fator de risco bastante grande com o envelhecimento, e a dor está por detrás disso, a dor crônica. Então, essa dor crônica não é uma dor que só dura mais, é uma dor que alterou o seu cérebro. Você tem um cérebro alterado porque... Condiciona o cérebro. Isso, ela altera, a gente tem a bioquímica cerebral alterada, receptores, várias alterações, que faz com que pequenos estímulos sejam interpretados como muito grandes. E aí, doutora, quando você pega uma situação dessa, qual o caminho de volta para sair desse quadro de dor? O caminho é complexo, precisa estar sendo orientado realmente por profissionais de saúde, né? Não para as pessoas não fazerem automedicações em relação à dor. Porque às vezes o idoso tem mania de se automedicar, porque eles acham que já viveram de tudo, já passaram por tudo que é médico. Sabe de tudo. Sabe de tudo. A gente sabe de muita coisa, né? Mas eles não sabem a gente precisa nós precisamos fazer avaliações corretas e o tratamento. Então, por exemplo, na artrite, como eu falei, artrite e artrose relacionada ao envelhecimento, que tem prevalência maior com o envelhecimento, a gente tem um processo inflamatório, um processo que vai degenerando as cartilagens articulares, isso aumenta muito com o envelhecimento. Agora, esse processo, se ele não ter só uma alteração radiológica, porque foi visto um bico de papagaio na radiografia, que eu tenho uma artrite. Não, eu preciso ter a sintomatologia. E aí a sintomatologia dor, por essas dimensões que ela tem, não só sensorial, nós temos a dimensão emocional, cognitiva, que tem relação... Sim, nós temos a emoção cognitiva, emocional, nós temos a dimensão comportamental. Então, se as pessoas se comportam de uma maneira diferente quando elas têm dor... Sim, e o que a dona Ana estava falando em relação à crença, ou mesmo em relação a bom pensamento, isso vai alterar, isso é provado já pelos trabalhos científicos, que isso altera o tratamento. O paciente pode ter maior êxito, maior sucesso no tratamento. Olha, que se ele interessante fizer essa abordagem ampla. Então, as pessoas, principalmente os idosos, às vezes ficam com aquela ideia que só o medicamento, porque as pessoas nos procuram querendo uma fórmula mágica, agora, né? Um doutora, remedinho eu acho importante que hoje nós temos muitos especialistas, mas hoje é difícil o médico que vai enxergar o paciente globalmente. Eu acho que esse olhar global é fundamental para chegar nesse ponto multifatorial que você acabou de citar. Que idade que o idoso pode começar, ou o novo idoso, pode procurar um geriatra que vá passar a ter esse olhar global da saúde dessa terceira idade? Que idade se inicia a terceira idade, Muito doutora? interessante também essa questão, porque assim, o envelhecimento, o idoso no Brasil é aquele indivíduo, é conceituado aqui, aquele indivíduo que tem maior que 60 anos.
Tá. igual ou mais a 60 anos. Em países desenvolvidos, essa idade é um pouquinho maior, 65 anos. E os pacientes longevos, que hoje em dia estão crescendo muito, a parcela da população que envelhece, que mais está envelhecendo, né? São os longevos acima de 80 anos. Então, esses pacientes, então, a gente começa a avaliar lá na universidade, onde eu coordeno esse serviço de dor, lá da universidade, da Unifesp, os pacientes que fazem acompanhamento lá, aqueles pacientes que têm acima de 60 anos. Mas nós orientamos bastante. Existe aquela questão hoje em dia da geriatria preventiva, que a gente já começa, quando que a gente já começa a envelhecer? A partir de 30, 35 anos, o nosso organismo Já começa a envelhecer. Já substâncias que você não se produz. Já existe a Já existe a Passou dos 30, necessidade. já está envelhecendo. Já existe a necessidade de ter Doutora, alguns cuidados. Mas você né? acha que ainda tem preconceito de ir ao geriatra? Olha, hoje menos, né? Menos, eu já tive muito pacientes que às vezes não me procuravam porque... Ai, que eu não quero ir geriatra. Com o conceito que geriatria... O envelhecimento igual doença. Não é. A gente vai procurar o geriatra para ter um envelhecimento bem sucedido. Porque o geriatra entende desse processo de envelhecimento do corpo como ninguém e vai poder ajudar nesse Eu acho processo. muito gozado. As pessoas só chegam para ser presidente da República com 70. Em todos os países. Ou não? É uma carreira, né? É uma carreira de vida. E por que não se cuidar quando ela está, né, sabe, entre os 60 e 70? Por que dizer que já está no ocaso? É a melhor idade. É a melhor idade dos mais Por experientes. que não estar prevenindo ou fazendo... A gente fala, eu sempre costumo falar isso para os meus pacientes, para os meus alunos. Envelhecer bem hoje em dia é protocolar. Nós temos que ter protocolo para envelhecer. Não é só, vou envelhecendo só levando. Não. Existe protocolo. Tem que ter uma dieta bem balanceada, tem que ter atividade. Tem que ter Chegou na boa, né? A senhora faz dieta, dona Eda? Não, eu não faço, porque dieta Porque a mais senhora é para tá magrinha, linda. né? Mas eu tenho meu... A senhora Algum não usa tratamento. blusa. O que a senhora tirou da sua alimentação? tirei já? principalmente a gordura e um pouquinho do açúcar. O açúcar, a gordura e o sal. Não, eu Nunca nunca fez fui de parte? salgar muito, né? Eu pego aquele sal light também, Sal né? light também. Mas Ele é a meio gordura, adocicado. A gordura eu fritura banito. não tem. Não entra na tua casa. Não. Olha lá. Então, olha E não que faz bacana. falta, né? E o refrigerante, dona Eda? Eu nunca tomei. Nunca tomou, tá vendo? Mas tem Agora, muitas eu coisas queria que dar ajudam. uma outra pergunta. E aquelas pessoas que não estão na fase de 60, 70, 80, mas tem dor do fio da cabeça. Ela consegue ter dor no cabelo. Eu já conheci alguém que era assim. Esse tipo Dizia trata mesmo. lá também, doutora? Sim. Não, tem gente que consegue ter dor na unha que cortou. Agora, A unha tá cortada. Ai, tá doendo a unha. É a maior sensibilidade, né? Porque como a dor envolve uma percepção, como eu falei, Sensorial, não é né? uma coisa só de você sentir o estímulo. Existe a questão emocional, existe a questão relacionada com experiências pregressas. Então, essas pessoas que são muito sensibilizadas, nós chamamos de amplificação dolorosa, é um termo que eu gosto bastante de usar hoje em dia. Síndrome de amplificação dolorosa são essas pessoas que têm dor ao cortar a unha. Elas têm uma amplificação Mas dolorosa. o que eu acho muito interessante, doutora, e que eu quero mais uma vez deixar, que a doutora Fânia Santos faz parte da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, a SBED, que o site é www.sbed.org.br, onde existem vários comitês para dor, inclusive a dor do câncer. São vários estudos de dor em crianças, dores de cabeça, enxaquecas crônicas, vários estudos sobre a dor no ser humano. Então, vale a pena procurar ajuda, vale a pena se informar, existe qualidade de vida ao longo dos anos, não é, doutora? Tem como sim sair, se recuperar, e foi o que a dona Eda também, com 82 anos, veio aqui nos dizer, que hoje ela tem mais qualidade de vida do que aos 50 anos de idade, está ativa, trabalhando,
cuidando ainda do seu filho, que é... Na casa eu que faço tudo. A senhora não tem ajuda em casa, dona Eda? Não, eu não preciso. A senhora cozinha até hoje? Sim. Que linda, mãe. Nossa. Olha, sinceramente, ter o que fazer é qualidade de vida. Eu deito 2 horas da manhã, levanto, se eu não tiver que sair muito cedo, eu levanto 9 horas, se não 8 eu levanto. Durmo pouco, trabalho muito e não sinto nada. Que Olha, nem canseira. Nem canseira. Que Não bom. sinto. Tá aí o exemplo de que pode sim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, dona Eda. Obrigada por estar com a gente. Obrigada a vocês. Ela que faz parte da agência Max Fama, que é a nossa parceira aqui nos Bem com a Vida, nos cedeu a visita dela. Quero agradecer também a doutora Fânia Santos, que faz parte da SBED, do Comitê da Dor, aqui da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. O site está mais uma vez aí. Obrigado por estarem com a gente hoje no Dia dos Avós e mostrar para os vovôs e para as vovós que existem muita qualidade de vida ainda depois dos 60 anos. É isso aí.